Chegamos hoje na lição de número 9, aqui da classe dos adultos do segundo trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Helenay Cabral, onde nós estamos navegando pelo Evangelho de João. Lição 9, que cai no dia 1º de junho, vai trabalhar sobre um tema muito relevante nas Escrituras: o caminho, a verdade e a vida. Como essa mensagem é profunda teologicamente falando. Para você iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza aqui em João capítulo 14, versículo 6. Apresente também na sua leitura a verdade prática. É interessante que você realize a leitura ou peça a um dos seus alunos para fazer a mesma. E a leitura bíblica em classe se localiza então no seguinte endereço: João capítulo 14, versículos 1 ao 15, você pode estar lendo esse texto, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve nesse canal para você não perder nenhuma das nossas aulas. Você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. É só você colocar Janderson Nascimento EBD. E eu espero muito que o Senhor te use na palavra e que essa aula possa ajudar você na escola dominical da sua igreja. Hoje nós vamos analisar o Evangelho de João, especialmente no capítulo 14. Chegamos então neste endereço. Neste endereço, onde nós vamos encontrar uma revelação muito profunda a respeito da soberania de Jesus. É interessante que quando você lê o capítulo 14, versículo 6, onde Jesus declara abertamente: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim", representa uma das mais densas e exclusivas afirmações cristológicas dentro dos evangelhos, especialmente dentro desse quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Quando analisamos essa declaração, nós percebemos que aqui você encontra um peso muito interessante nessa categoria bíblica, porque ela vai unir algumas coisas. Então, pega o caderno e a caneta para que você possa anotar. Ela vai unir, primeiro, a direção, uma mesma direção. Olha só, Jesus diz, ele é o caminho. Aqui você encontra a direção. Ela vai unir também, outro detalhe, a revelação. Ele é a verdade. Essa verdade é a revelação da salvação na pessoa de Jesus. Terceiro, você encontra também a existência. Jesus é a vida. Nesse sentido aqui, você percebe que essas declarações trazem um aspecto enfático lá do Antigo Testamento, citado em Êxodo 3:14, onde Jesus ele toma para si a palavra "eu sou", da revelação de Adonai a Moisés. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele diz que ele é a direção, a revelação e ele é a existência. Nesse sentido bíblico que nós estamos analisando com você. Sua missão redentora, quando você observa a missão de Jesus, uma missão redentora, vai conduzir essa humanidade a Deus, mas ela também traz algo bem interessante, que Jesus é o único acesso que leva as pessoas ao Pai. E isso é confirmado a partir da literatura, ou seja, do texto de Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Pega a caneta e anota isso aí também, tá? O próprio escritor aos Hebreus faz questão de descrever que Jesus, ele é esse sacrifício vivo. Jesus, por meio do seu sangue, ele nos consagrou para Deus. Nesse sentido, quando você analisa a palavra, você vai descobrir que Cristo é esse Logos encarnado, citado lá em João capítulo 1, como nós já estudamos, versículo 14, não deixe esse texto de fora. Você vai perceber de forma muito especial também que ele se revela como essa verdade que ilumina esse mundo que está em trevas,
João capítulo 1, versículo 9, 1 João capítulo 5, versículo 20, confirma isso também. Anota esse versículo que vai te ajudar. Ele é aquele que é a vida, que vence a morte em sua natureza. João confirma isso lá no capítulo 5, versículo 21 e versículo 26 do capítulo 5, e também capítulo 11, versículo 25, quando ele ressuscita Lázaro. Quando você observa essa metáfora do caminho, você vai perceber à luz da palavra de Deus que Jesus ele se revela como essa verdadeira comunhão. Então pega esses macetes aqui e vai deixando o Senhor te usar na escola dominical. Lembra que a EBD também é lugar de culto e também é lugar discipulador, onde você está tendo esse acesso com as pessoas. O discipulado cristão ele vai se aplicar aqui de que maneira? Apontando para esse caminho que é estreito, o caminho que é Jesus. Observe em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Esse caminho é marcado pela cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Esse caminho também tem uma esperança escatológica, o retorno vindouro do Messias, Romanos capítulo 8, versículo 30. E o Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, Paulão, sabe o que ele fala? Lá no capítulo 2, versículo 18, ele faz questão de dizer, por meio dele, no caso aqui Cristo, né, nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, no caso o Espírito Santo. Assim, quando você analisa essas características sobre a pessoa de Jesus, você já descobre essa verdade, você já reconhece esse caminho, você já descobre essa vida. Já deu para perceber que na aula de hoje tem muita coisa boa para a gente poder trabalhar e eu espero muito que o Senhor te use na palavra na escola dominical da sua igreja. Aproveita, gente boa, e comenta aqui nesse vídeo de onde é que tu tá me assistindo. De que parte do Brasil, de que cidade, povoado. Eu quero te conhecer também, tá? Deixa teu comentário porque isso é importante pra gente. Eu fico feliz quando você participa aqui. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. Eu Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu estou ministrando para você. Nesse esboço você vai encontrar exatamente é esse texto que eu estou colocando alguns versículos, essas citações que eu vou te dando, já está tudo anotado lá para te facilitar, tá? Você encontra também os slides do PowerPoint, onde você pode utilizar esse recurso para ministrar na escola dominical da tua igreja. Ele é bem prático, útil também, vale muito a pena. Você pode acessar esse material conhecendo a nossa proposta de assinatura trimestral no link na descrição desse vídeo, ou você pode escanear esse QR Code que está aqui na tela, ou você pode acessar facilitaebd.com.br. Ali você vai encontrar como funciona a nossa assinatura e eu espero muito que o Senhor possa te abençoar. O primeiro ponto, então, da aula de hoje trabalha sobre consolo e promessa do Senhor Jesus. Vamos mergulhar nesse capítulo 14 com você. Já no primeiro ponto da lição, para você quebrar o gelo, faça a leitura de um versículo bíblico. Melhor, coloque um aluno para fazer isso, que está em João capítulo 14, versículo 1. Leia esse versículo. O primeiro subtópico, então, trabalha sobre o caminho à verdade. Vamos desenvolver isso junto com você. Quando nós observamos, especialmente esse capítulo 14, nós vamos encontrar uma dúvida levantada pelos discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, você vai encontrar a dúvida que Tomé levanta a respeito desse sentido de verdade, de caminho, de vida que Jesus traz como resposta. Então, você já pode estar lendo, junto com os teus alunos, João capítulo 14, versículo 5. Isso aqui é uma dica muito legal para você trabalhar junto com os teus alunos já na tua ministração. Essa expressão dita no próprio versículo traz, então, essa confusão emocional, teológica que os próprios discípulos tinham com a pessoa de Jesus. Então, é interessante de se pensar, tá? Os discípulos também tinham dúvidas. Quando você observa essa análise, então, na própria fala do Tomé, você percebe uma angústia, uma ausência de compreensão. Você vai compreender também que os discípulos ainda não estavam entendendo qual era o objetivo da missão de Jesus. Ele estava deixando claro que ele iria se entregar
a morte, mas os discípulos esperavam um Messias militar, um Messias que iria tomar o império e iria vencer Roma de forma muito clara. Mas esse Jesus, ele traz outro tipo de libertação, a libertação dos nossos pecados. Embora Jesus já houvesse falado para eles a respeito do seu destino, isso é citado lá no capítulo 7, versículos 33 ao 34, capítulo 13, versículos 33 também, os discípulos ainda tinham um pouco de confusão a respeito do reino, tá? E a glorificação de Jesus era a cruz, nesse sentido que nós estamos analisando com você. Então, a dúvida de Tomé é uma dúvida que apresenta uma inquietação pessoal, mas também uma limitação humana de discernir as realidades espirituais que os próprios discípulos precisavam compreender. Você tem uma base bíblica a partir de João capítulo 16, versículos 12 e 13. O próprio texto deixa claro também que essas limitações elas caem por terra a partir da revelação do Espírito Santo, dessa iluminação que nós temos. E um detalhe, o Espírito Santo nos faz entender o propósito de Deus, nos faz entender todo o propósito que Deus revela também na sua palavra. Jesus, ele acolhe essa limitação e ele oferece graça, ele oferece resposta, ele oferece entendimento. Lá no capítulo 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está sendo claro em dizer para os discípulos que a única relação que os discípulos poderiam ter com o Pai seria por intermédio dele, por intermédio da comunhão com Jesus. Isso aqui tem um detalhe muito legal, só dá para ter comunhão com o Pai através de Jesus. Só dá para ter comunhão com Deus através da pessoa do Cristo. Nesse contraste que nós estamos percebendo a respeito da dúvida de Tomé, você percebe uma paciência pedagógica de Jesus em seu caráter em apresentar a revelação. Você pode ler João 13:36, quando Pedro ele já havia manifestado aí a respeito de algumas coisas sobre essa revelação da pessoa de Jesus. A diferença é que o próprio Tomé, ele ainda tem essas dúvidas. Os discípulos também, eles queriam saber a respeito do seu futuro. Muitos deles tinham essa visão terrena de glorificação no nosso tempo presente, no nosso momento. Mas a revelação de Jesus agora demonstra que esse caráter aponta para o trajeto da cruz, aponta para o trajeto da verdadeira revelação. O escritor aos Hebreus, comentando a respeito disso, lá no capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz que Jesus entrou como percussor por nós no santuário celestial, apontando que a nossa jornada não é geográfica e terrena, mas a nossa jornada é celestial, escatológica, apontando que a nossa limitação não compreende aquilo que Jesus estava pronto para fazer. E quando nós observamos isso, nós percebemos que essa glorificação era conduzida pelo Pai. Observe o texto de João, capítulo 17, versículo 24. Essa confiança permanece como fundamento da esperança cristã, que é seguir a Cristo, permanecer no caminho dele, mediante a fé. É isso que os discípulos precisavam aprender. E é isso que a igreja de hoje também precisa aprender. Seguir a Cristo mediante a fé, mediante essas dúvidas, mediante essas turbulências, mediante essas falsas doutrinas, nós devemos seguir a Cristo por intermédio da fé. Aqui agora você pode utilizar a pergunta que está no final dessa aula. Você pode utilizar a pergunta de número 1, junto com os teus alunos em uma dinâmica em classe. Que pergunta é essa? A pergunta 1 vai trazer a seguinte indagação. O que foi pronunciado no versículo 6 revela o que sobre Jesus? A resposta é simples. Revela que ele é o único caminho que pode levar o homem a Deus. Revela que ele é a verdadeira liberdade que liberta o homem do pecado. Pega isso aqui, deixa Deus te usar e não esquece, deixa o likezinho nesse vídeo também. O segundo subtópico, já avançando com você, trabalha sobre o consolo no cenário de angústia. Já nesse segundo subtópico, você vai perceber de forma muito clara
a leitura do capítulo 14, versículo 1. Aqui eu tenho uma dica para você. Leia esse versículo, abra a Bíblia junto dos teus alunos para que haja um entendimento bíblico na tua aula. Você vai perceber que essa profunda revelação do versículo 1 traz uma dimensão escatológica diante da iminente cruz que já estava próxima a chegar. Você percebe essa ideia de Jesus utilizar esse termo cardia, ou seja, coração, diante dos seus discípulos, falando aí das suas emoções, mas também da própria totalidade, do intelecto desses discípulos e também esse fortalecimento da fé. Os discípulos estavam sentindo essa emoção, já preparando o seu coração para a partida de Cristo também. Esse capítulo traz esse entendimento já que o próprio João escreve ele perto do ano 90. Nesse detalhe, você vai perceber a leitura também de Marcos capítulo 12, versículos 30, Romanos capítulo 10, versículo 10, onde você vai perceber dentro da palavra, essa palavra que traz esse sentido de estar fundamentado nessa fé, sendo chamado por Jesus ao entender que já credes em Deus, credes também em mim. Olha o que Jesus está incentivando aos seus discípulos. Jesus está apontando exatamente para a verdadeira fé, uma fé absoluta em Deus, nessa questão de receber os discípulos diante desse chamado. Cristo também está trazendo uma afirmação muito implícita nesse texto. Ele está falando a respeito do nível de confiança, de adoração que os discípulos deveriam ter. Em tempos de incerteza espiritual como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos entender também essa versão. Olha para o texto de João capítulo 13, versículo 27, aí em sala de aula. Jesus também apresenta como aquele que sustenta, consola, governa, que tem toda a soberania da igreja, diante do seu sofrimento. Isaías 41:10 é um texto que você pode ler. João capítulo 16, versículo 33 também é legal você fazer essa leitura também. Fica a dica para você, tá? A soberania de Cristo nesse texto também revela a intensidade do contexto da palavra que já foi dita. Esse consolo, não se turbe o vosso coração, mesmo diante da traição, mesmo diante do abandono, mesmo diante da morte. Jesus ele não perde o controle da obra redentora. Olhando para a palavra, você vai perceber também Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9, onde o texto diz que ele se humilhou até a morte, mas foi exaltado soberanamente sobre todo o nome. Assim nós podemos observar quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Aqui Jesus está ensinando para os discípulos sobre a sua autoridade. Eu creio na autoridade de Jesus, você também acredita? Comenta aqui, eu creio na autoridade de Jesus. Os discípulos, embora frágeis, embora temerosos, aprenderam um princípio eterno, a soberania de Cristo, um propósito de Deus, o propósito da cruz. Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha para esse texto. Depois você vai perceber que o próprio Jesus também promete a vinda do Consolador. Lá no capítulo 14, capítulo 16, ele confirma muito isso. E esse Jesus, ele acalma os nossos corações, apontando para o destino eterno. Ele trabalha com você quando tudo parece perdido. Ele trabalha no nosso coração quando nós pensamos que nada mais vai dar certo. Ele opera em nós, nos consolando e nos ajudando e apontando para um propósito eterno. Pega essa mensagem, deixa Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Agora nós vamos para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trabalha sobre uma promessa gloriosa. Já nesse terceiro subtópico, a nossa abordagem vai para o versículo 2, capítulo 14, versículo 2. Mais uma vez, abra a Bíblia com os teus alunos e lê esse texto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Essa palavra, no sentido grego, muitas moradas, sugere essa ideia de entender de forma muito clara
essa visão de salvação, não de um lugar luxuoso, tá? Tem muita gente que confunde esse texto aqui com essa ideia de luxo, de coisas terrenas daqui. Aponta para essa suficiência da amplitude celestial dos redimidos. O texto vai falar dessa vivência em Deus, e não dessa ideia de luxo terreno. Há muitas moradas. Os discípulos, então, param para entender sobre essa verdadeira promessa escatológica aqui também, um lugar de comunhão com o próprio Pai. Trata-se da verdadeira revelação da soberania de Cristo aqui também. O destino aqui que estabelece essa ideia de preparar lugar não pode ser entendida como uma construção física, né? De consumação de uma obra em si, de uma construção de um prédio, de uma casa no céu. Não, quando ele fala vou preparar lugar, está falando sobre o princípio da obra redentora. Detalhe, você tem que entender que você está lendo esse capítulo antes de Jesus ser crucificado. Então ele está dizendo para os discípulos, olha, vou preparar lugar, é por intermédio da cruz, por intermédio da salvação, abrindo a porta para que você, como redimido, pudesse ter acesso a essa preparação. O escritor aos Hebreus faz questão de dizer isso lá no capítulo 6, versículo 20. Ele fala que Jesus é aquele que abre a porta, ele é o primeiro. Nesse sentido, então, de nós, como seus seguidores, seus discípulos, entendemos que ele preparou essa mansão celestial no sentido de habitarmos agora em Deus. A ideia bíblica de lugar aqui, que a palavra vai nos apresentar, fala a respeito dessa comunhão com Deus. Então, pega nesse sentido, tá? Fala a respeito do sacrifício, da consumação do sacrifício pleno de Jesus. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 5, relatando exatamente essa visão que Jesus, ele nos convoca, Jesus, ele nos guarda, Jesus, ele promove a salvação. E essa glorificação é a glorificação final a partir do arrebatamento da igreja, sendo citado também em Romanos capítulo 8, versículo 30. Então, quando você analisa a soberania de Cristo por intermédio dessa leitura bíblica, você vai perceber na palavra de forma muito clara essa visão escatológica, esse princípio eterno, essa palavra agora que demonstra esse lugar prometido, essa visão de entender essa habitação eterna com o Pai. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, traz esse sentido para os próprios discípulos entenderem essa ideia da salvação da mansão celestial. Então, essa promessa de comunhão gloriosa com Cristo, esse lugar preparado é nele. Então, aqui você também pode fazer uma dinâmica em sala de aula. Vai para a pergunta número 2, que está no final dessa aula. Você pode fazer isso agora e ler a pergunta número 2 com os teus alunos. O que a expressão casa do meu pai quer dizer? E aí você pode trazer a resposta. Casa de meu pai refere-se ao céu, ao lugar de muitas habitações em Cristo Jesus. Pega isso e deixa o Senhor te usar. E agora, espero estar te ajudando. Se eu estou contribuindo com você, comenta aqui nesse vídeo também, porque me ajuda, tá? Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos mergulhar agora sobre a seguinte informação que o pastor Elianai Cabral traz para a gente. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. No segundo ponto, vale a pena você ler também uma passagem bíblica para quebrar o gelo com os teus alunos. João 14, versículos 2 e 3. Leia mais uma vez esse texto. E agora vá para o primeiro subtópico que trata diretamente sobre essa dúvida de Tomé. Neste primeiro subtópico, vamos analisar de forma profunda também essa dúvida que Tomé apresentou para Jesus. Aqui você retorna para o capítulo 14, versículo 5, onde Tomé abertamente traz essa pergunta. Senhor, não sabendo para onde vais, como podemos saber o caminho? A resposta de Jesus é uma resposta honesta também a essa dúvida e essa limitação que os discípulos apresentam. Observe o verbo sendo utilizado aqui, o verbo grego, sabemos. Isso aqui demonstra não uma visão negativa, mas uma dúvida que os discípulos estão apresentando para Jesus, tá?
E é interessante que quando você observa que Jesus, embora já houvesse feito a referência a respeito disso, lá em João 13, 33, João 7, 33 e 34, os discípulos ainda não compreendiam a trajetória de Jesus rumo à cruz. Então é fundamental você observar que eles ainda não estavam entendendo o propósito da cruz. A dúvida de Tomé, então, é uma dúvida pessoal que reflete uma dificuldade humana de compreender essa revelação do Calvário. Essa revelação do Calvário só é entendida por intermédio do Espírito Santo, que nos faz entender de forma muito pessoal essa visão sobre a sua totalidade. Nesse contexto, a soberania de Jesus, ela vai agora não combater a ignorância de Tomé, não é isso, mas trazer uma clareza sobre esse caminho, essa verdade e a vida, lá no versículo 6. A dúvida de Tomé é esclarecida de forma muito pessoal para poder também trazer clareza aos outros discípulos. Olha o capítulo 14, versículo 4. E vós sabeis para onde eu vou? É uma pergunta que Jesus está fazendo para identificar se os discípulos estão tendo clareza sobre o caminho. A trajetória de Jesus passa pelo Calvário. A trajetória de Jesus passa por esse caminho. A soberania de Jesus manifesta exatamente essa rota para a vontade do Pai, independente da incerteza humana. A trajetória de Jesus aponta para a soberania de Deus. Olha para esse caminho que envolve a cruz, envolve a ressurreição, envolve a ascensão, glorificação. Ele é aquele que inicia todo esse processo. Hebreus capítulo 6, versículo 20 vai confirmar isso. Por meio dessa revelação, nós entendemos então que a dúvida de Tomé, ela é uma dúvida clara, porque os discípulos ainda não tinham entendido sobre essa revelação. Então pega isso e tenta explicar para os teus alunos. Aqui você pode utilizar a dinâmica de utilizar a pergunta da sala de aula. Está lá no fundo da lição, pergunta 3 agora, onde você pode traçar para os teus alunos o que o episódio de Tomé vai nos mostrar. Vai mostrar que durante a nossa caminhada com Cristo é comum a gente ter dúvidas. Então trabalhe isso com os teus alunos. E agora vamos para o segundo subtópico, que vai trabalhar no segundo ponto, sobre a incerteza agora de dois personagens, Pedro e Filipe. Nesse segundo subtópico, a nossa abordagem trabalha agora no Evangelho de João de forma sensível a entender que Jesus está compreendendo as dúvidas dos discípulos. Já clareou a dúvida de Tomé. Mas nós vamos perceber que em outras passagens, os discípulos também tinham dúvidas. Observe Filipe e Pedro. Eles vão ter essas dúvidas a respeito da pessoa de Jesus, a respeito do ministério, do caminho do Calvário. Quando você observa essa soberania de Jesus, ela é muito clara dentro do texto. Vamos para João capítulo 13, versículos 36. Pedro ele pergunta, Senhor, para onde tu vai? Observe que Pedro ainda não tinha entendido esse sentido escatológico. Já em João capítulo 14, versículo 8, você percebe também o discípulo Filipe fazendo a mesma indagação. Senhor, mostra-me o Pai que nos basta, né? Você percebe os discípulos ainda tendo essas dúvidas. Assim como Tomé no capítulo 14, versículo 5. Tomé queria saber qual era o caminho. Pedro queria saber para onde Jesus vai. O Filipe queria ver o Pai. E olha que sentido interessante. Essas dúvidas não são rebeldia. Observe, quando a pessoa demonstra suas dúvidas, não é um sinal de rebeldia, mas é um sinal de dúvidas que as pessoas precisam entender a respeito da revelação que é Jesus. Jesus ele demonstra essa redenção por intermédio da Trindade aqui. Essas incertezas são demonstradas a partir da palavra sobre a soberania de Jesus, essa salvação, essa revelação com o próprio Pai. A resposta de Jesus às inquietações dos discípulos destaca agora esse domínio da revelação divina. Pedro também afirma com clareza. Olha só, a Pedro o que ele afirma com clareza? Para onde eu vou, você não pode ir, mas depois você me seguirá. Jesus está falando sobre a cruz. Observe João 13,36, apontando para a cruz. O próprio Pedro ele não podia ir. Filipe declara, a Filipe ele vai declarar o quê? Quem me vê, vê o Pai.
João 14, versículo 9, reafirmando a plena divindade que ele tem com Deus. Colossenses 1, 15, Hebreus 1, 3. O mesmo Cristo, ele traz essa compreensão para os discípulos. Os discípulos não estavam entendendo que Jesus é esse verbo encarnado na sua totalidade, no processo de descrever o propósito da cruz. Eles entendiam que era o Messias, mas Jesus está trazendo uma revelação muito maior, de forma pedagógica. Olha para 1 Coríntios 13, 12. Os discípulos não entendiam, e Paulo escreve agora dizendo, olha, agora nós entendemos essa revelação como um espelho, compreendendo esse entendimento da soberania de Deus na obra da salvação. Pega isso aqui e deixa o Senhor te usar na EBD da sua igreja. Agora, terceiro subtópico do segundo ponto, trabalha sobre o engano de Judas Iscariotes. O Evangelho de João vai expor exatamente esse engano que Judas Iscariotes tinha. Nesse detalhe bíblico, observe as dúvidas que os discípulos estão tendo e observe também que Judas também tinha. Só que a dúvida de Judas é uma dúvida que demonstra que ele ficou preso nela, no sentido agora de entender somente um Jesus terreno, um Messias terreno pela tradição judaica. Você vai perceber que o próprio Jesus também já demonstra o coração de Judas sendo influenciado pelaquela dúvida. Observe o texto de João, capítulo 13, versículos 21 ao 27. Judas, ele estava inserido nesse círculo íntimo de Jesus, participava dos milagres, dos ensinos de Jesus, era um discípulo de Jesus. Mas nós podemos perceber que, apesar da sua natureza de proximidade com Jesus, o Judas ele não desenvolveu uma fé genuína. Tem muita gente que está na igreja, tem muita gente que participa dos trabalhos, participa dos ensinos, dos treinamentos, do discipulado, mas ainda não tem intimidade com Jesus. Isso é claro, e isso está demonstrado no próprio colégio apostólico, sendo demonstrado na pessoa de Judas. Olha para o texto de Mateus capítulo 26, versículos 14 ao 16. Você vai perceber que ele trabalhava somente essa visão de mera convivência religiosa, ele entendia essa visão espiritual, mas compreendia nessa prisão que ele tinha de entender o Messias somente para esse tempo. Mas o próprio texto também vai trazer um alerta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Isso é claro na própria vivência dos discípulos de Jesus. Contudo, a soberania de Jesus, ela permanece incontestável. Mesmo diante da traição, mesmo diante de Judas ter feito o que fez, nós percebemos o plano divino dentro de tudo isso. João 13, 37, Atos 2, 23, a cruz, ela é resultado não da conspiração humana contra a pessoa de Jesus. Ela é o processo do próprio Pai, é plano de Deus. A cruz tem um objetivo nas Escrituras. A cruz aponta para o coração em Deus. Contudo, Paulo afirma de forma muito clara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para a palavra para você entender como as coisas de Deus cooperam de forma muito especial. Agora, você pode utilizar a pergunta 4 que está no final da lição. De acordo com a lição, qual era a visão de Judas a respeito do Messias? Uma visão terrena. Essa é a resposta que está presa somente em questões religiosas. Agora nós vamos para o terceiro ponto da aula, onde nós vamos desenvolver com vocês o seguinte argumento a partir da visão do pastor Elenay Cabral: caminho, verdade e vida. Neste terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, João 16, 7 e 8, junto com os teus alunos, e vá avançando para o primeiro subtópico, onde Jesus declara de forma aberta: eu sou o caminho. Quando você analisa capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, você percebe que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora vamos trabalhar somente essa palavra, o caminho. Nesse sentido, na versão teológica, você vai perceber aqui
A palavra grega de dizer eu sou, ela vai se interligar a Êxodo